O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje é o vereador Flávio dos Santos, do Podemos, vereador aqui de Belo Horizonte, que aceitou o nosso convite para esse bate-papo aqui no Café com Política. Bom dia, vereador. Quero dar bom dia a todos, principalmente um bom dia, bem bom dia mesmo, para minha esposa e minha filha que está nos ouvindo nesse momento. E um bom dia a você, Delma, e toda a sua equipe aqui da Super Notícia. É isso aí, muito importante. Obrigada, vereador. A gente que agradece a sua participação aqui. Vereador Flávio, vamos começar falando um pouquinho sobre o seu primeiro mandato na Câmara Municipal, não é isso? E eu pergunto o seguinte, quando o senhor chegou lá na Câmara, o senhor chega no momento em que a Prefeitura de Belo Horizonte também está com a nova gestão do prefeito Alexandre Calil, ele adota uma forma diferente de trabalhar junto com a Câmara Municipal, na qual, segundo os próprios vereadores, e o prefeito não tem mais aquela política do toma lá da cá. Isso surpreendeu o senhor quando entrou na Câmara Municipal ou o senhor está achando positivamente essa forma do prefeito Alexandre Calil trabalhar? Olha, eu quero até fazer algumas colocações antes do seu questionamento, porque eu sou aquele vereador que insisti muito na minha caminhada. Eu disputei 7 eleições, ganhei na 8ª. Hoje sou o vereador mais idoso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O mês que vem eu completo 75 anos de idade. E com muita disposição, muita vontade de trabalhar, conhecedor que sou dos problemas de Belo Horizonte e pretendo em muito auxiliar na administração Calil. Uhum. E o senhor destacou essa questão do senhor ser o mais idoso na Câmara Municipal. Por que o senhor fez questão de ressaltar isso? Porque a gente vê muitos vereadores jovens também, a Câmara ela foi muito inovada e tem toda essa questão de mandato aberto, de mandato em redes sociais, participação dos eleitores através de consultas. O senhor está conseguindo acompanhar esse ritmo? Eu consigo sim, e a minha colocação pela idade é de acordo com a criação. Os mais idosos tiveram uma criação diferente, tiveram um país diferente, um estado diferente e uma cidade diferente. Razão pela qual a minha criação me deu tudo de bom para estar hoje à frente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tá, retomando então minha pergunta do início da entrevista, como é que o senhor avalia hoje a gestão do prefeito Alexandre Calil? Olha, eu avalio como positiva, porque Calil eu considero como eu na Câmara Municipal. Ele também é o primeiro mandato. Ele dirigiu o Clube Atlético Mineiro por longos anos. Hoje ele está à frente do Executivo Municipal. Então o Calil também não tem aquela experiência que o povo desejava que tivesse. E talvez seja até melhor essa falta de experiência, porque a pessoa agindo pelos seus princípios é melhor do que copiar de coisas anteriores. Sei. E o prefeito Alexandre Calil, sobre aquela questão ainda do tomar lá da cá, né? Como é que tem sido essa conversa da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Alexandre Calil, com os vereadores? Eu vou falar especificamente com o senhor, já que a gente já recebeu outros aqui, e cada um responde de uma forma diferente como é esse contato com a Prefeitura. O senhor já teve que tratar diretamente com o Executivo Municipal? Já tive por diversas vezes presente, não só com o Executivo, também com o secretário de Governo, o vice-prefeito Paulo Lamaque e outros que me respeitam muito pela minha posição, pela minha condição de político, e eu sempre pretendo ser um pouco diferente dos outros. Em que sentido? Em todos. Por quê? Se você verificar, e você já teve aqui diversas entrevistas com outros, a Câmara Municipal hoje, às vezes, a gente perde muito tempo em demagogias, perde-se muito tempo em cada um querer puxar a sardinha para a sua lata. E eu não, a minha sardinha é para dividir para o povo de Belo Horizonte. Vereador, o senhor é militar aposentado, não é isso? Isso. Então, quando o senhor falou dessa questão de demagogia, eu lembrei um pouco, porque a gente tem aí um candidato à presidência da República, que é o deputado Jair Bolsonaro. E quem é contra o deputado Jair Bolsonaro, ele tem muitos apoiadores, muitas pessoas que o admiram e que estão com ele, mas também quem é da oposição ao deputado Jair Bolsonaro o chama de demagógico.
A minha pergunta nesse sentido, o senhor, enquanto militar, aposentado, hoje com mandato parlamentar, o senhor apoia a candidatura do deputado Jair Bolsonaro à presidência da República? Eu digo em que sentido? É um nome que agrada o senhor para comandar o país? Em princípio, não. Por quê? Porque eu gosto de estudar o perfil das pessoas, gosto de estudar os seus antecedentes, eu gosto de verificar muita coisa para saber se realmente está à altura para cobiçar um mandato de presidência da República. Qual é o ponto negativo do deputado Jair Bolsonaro, na sua opinião? Na oportunidade, eu não posso destacar ponto negativo. Eu preciso fazer um estudo prévio para que eu tenha condição de colocar diante do conhecimento aquilo que é certo e o que é errado. O seu partido, o Podemos, se apresenta nessa eleição como candidato, como senador, o senador Álvaro Dias, que inclusive esteve aqui com a gente no Super N Primeiras Notícias. Desses nomes que estão se apresentando aí para as eleições presidenciais em 2018, ele foi o primeiro que conversou aqui com a gente. Como é que o partido tem trabalhado em torno da candidatura do senador Álvaro Dias? Olha, o Álvaro Dias é o nosso senador, embora ele seja lá do Paraná, mas o Paraná, hoje, para todo político brasileiro, o Paraná tem se destacado em muita coisa na administração desse nosso país. E não deixa de ter um bom requisito e de ser um bom nome para a disputa da presidência da República. Mas já tem alguma orientação, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, das articulações para viabilizar a candidatura dele? Ainda não. E não tem nenhuma convenção marcada, algo nesse sentido? Por enquanto não. Nada de convenção, nada de conversa. A gente está sabendo mais pela imprensa, pela mídia, e a gente está aí aguardando, de acordo com o andar da carruagem, como se diz, para saber a decisão que a gente vai tomar. Mas o senhor acredita que ele é uma boa opção para o partido ou teria um outro nome no Podemos, a nível nacional, que poderia defender a sua legenda? Não, em princípio seria ele mesmo. O senhor não tem nenhum outro nome, assim? Não, realmente? para o Podemos não. Em relação às eleições estaduais aqui em Minas Gerais, como é que o Podemos está se organizando? Por exemplo, o senhor representa o partido na Câmara Municipal, mas como é que o partido pretende concorrer, por exemplo, a chapas proporcionais para a Assembleia Legislativa no próximo ano? Olha, na Assembleia a gente tem, mesmo no Podemos, nós temos companheiros que irão sair disputando vagas na Assembleia Legislativa. E, quanto ao governo de Estado, a gente tem que pensar muito, porque ainda está um pouquinho cedo para a gente amadurecer essa ideia. Eu, pelo menos, como você mesmo já colocou aí, como militar da reserva, eu tenho 26 anos de reformado da Polícia Militar. E hoje, eu não sei se é realmente a falta de dinheiro em nosso Estado, mas veja você, o pagamento do Estado está esfacelado. O pessoal que recebe até R$3.000 vai receber no dia 13. Quem recebe até R$6.000 vai receber lá para o dia 20. E quem recebe um pouco mais vai receber no dia 30. Nós já estamos entrando para outro mês. Então, daqui uns dias nós vamos viver aqueles momentos antigos em que o pagamento atrasava 2, 3 meses. E o pessoal como é que fica? Agora a gente está falando de administração estadual, né, vereador? Isso. Então, o senhor acha que todo esse problema que está acontecendo no governo do Estado, em Minas Gerais hoje aqui, é uma questão econômica ou uma questão de gestão? Crise econômica ou gestão? Olha, eu acredito que seja os dois, gestão e crise econômica. Porque, lamentavelmente, o que a gente tem visto, tem ouvido, é que o assalto aos cofres públicos tem sido tanto, porque não tem como mandar as verbas que os estados têm direito e os municípios. Então os prefeitos sofrem, o governo sofre. Por quê? O povo é que paga o suborno lá em Brasília. É o povo que sofre as consequências de tudo de errado que acontece lá em Brasília. Vereador, o senhor tem destacado muito essa questão da sua idade na Câmara Municipal, o fato do senhor ser militar. Como é que o senhor tem conduzido o seu mandato dentro da Câmara Municipal? Qual que é a sua bandeira hoje no Legislativo? A minha principal bandeira no Legislativo é o social. Eu não sei se eu posso até destacar, vou destacar.
eu sou o único vereador espírita na Câmara Municipal. Sou kardecista e tenho a minha bandeira como destaque atender a sociedade mais carente. E é isso que me trouxe até aqui. Então eu pretendo sim continuar com essa luta, com esse trabalho que eu faço há mais de 30 anos e olhar por Belo Horizonte, que Belo Horizonte necessita de muita coisa. E é muita coisa mesmo. E graças a Deus, nesse pouco tempo, ou seja, 10 meses de mandato, eu tenho conseguido muita coisa, principalmente na região leste de Belo Horizonte, onde eu sou o único vereador que representa a região leste. Vereador, quando a gente olha o seu perfil, como o senhor se apresentou logo que assumiu o mandato na Câmara, a gente vê que o senhor defende muito essa questão da família, como o senhor disse agora, trabalha pelo social, ressaltou aí a sua religião. Sobre as discussões hoje que são enfrentadas ali na Câmara Municipal, por exemplo, essas discussões de gênero, qual é o posicionamento do vereador Flávio dos Santos em relação a esses projetos que tramitam na Câmara? Olha, em algumas oportunidades, eu tenho me colocado favorável à discussão, porque nós visamos muito o lado família. Agora, dentro daquilo que ultrapassa as nossas características, o nosso ideal, a gente tem que votar contra. Por exemplo? Olha, veja você, é muito colocado, por exemplo, nós tivemos na semana retrasada a discussão sobre o Palácio das Artes, aquelas figuras que foram colocadas, inclusive o prefeito teve lá no Palácio das Artes, presenciando todo o acontecimento, e de uma das vezes ele colocou o contrário, da outra vez ele já aceitou mais a condição. Então tudo é de acordo com a oportunidade, tudo é de acordo com o tempo, e politicamente falando, o político às vezes ele é contra a sua própria vontade, ele vai pela vontade da maioria, que no meu entendimento é errado. A gente recebeu aqui essa semana a vereadora Cida Falabella e ela fez uma reclamação aqui no ar de que as mulheres na Câmara Municipal, elas sofrem um certo preconceito, elas têm dificuldade até de usar o microfone para falar na bancada. O senhor confirma essa informação? O senhor acredita que realmente as mulheres elas não têm o espaço que merecem na Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje? Eu, como vereador, e não faltei até hoje em nenhuma reunião, eu não acredito não, pelo fato de que eu cumprimento todas, abraço todas, não só elas quanto eles. Eu sou o único vereador que abraça as faxineiras, aquela que passa pano no chão, aquela que limpa o banheiro. Então eu procuro me destacar de uma maneira diferente. E vejo assim, a gente tem sim, 2, 3 a 4 vereadores que são mais assim, lamentavelmente, não querem dar oportunidade às vereadoras. Se sentem no direito de colocar aquilo que é o desejo deles, mas é aquilo que eu disse no início. Todos esses que estão aí afoitos, correndo atrás dos microfones, você pode fazer uma pesquisa, são candidatos a deputado. Então quer aparecer um pouco mais do que os outros. Mas no meu caso não, eu estou sempre do lado de todos e todas. Então o senhor diria que os trabalhos na Câmara Municipal eles poderiam render mais? Quer dizer, fica só no campo da discussão hoje em dia, mas o que interessa à cidade não está sendo discutido hoje na Câmara Municipal? Não, é discutido sim, só que poderia ter uma discussão mais conveniente para a situação da cidade. Por exemplo, que projeto, que discussão o senhor gostaria de ver hoje na Câmara e que não acontece por causa desses atrasos em prol de discussões particulares? Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte tem colocado votação na Câmara Municipal, como todos os vereadores têm seus projetos, têm suas ambições, têm suas vontades de ver o seu projeto ser votado na Câmara Municipal, e às vezes em decorrência do excesso do uso do microfone, isso aí é paralisado. Então atrapalha sim o desenvolvimento, o desenrolar dos trabalhos da Câmara. Qual é o posicionamento do senhor em relação à escola sem partido? A escola sem partido é o seguinte, a meu ver, as leis, os privilégios, tudo tem que ter o seu local garantido, a sua hora, o seu tempo.
Então, a escola sem partido, por quê? Diversos vereadores discutem isso na Câmara Municipal e eles levam pelo lado da imoralidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Partido é partido, escola é escola. Eu, quando estudei, em meus tempos, que já tem aí mais de praticamente 60 anos que eu passei pelos bancos da escola, as professoras eram respeitadas, professora não falava sobre religião, não falava sobre partido. Então, a gente não pode misturar uma coisa com a outra, porque partido é partido, seu ideal é seu ideal. Penso eu assim. Ok, muito obrigada, vereador Flávio dos Santos, que aceitou o nosso convite aqui para discutir no Super N Primeiras Notícias. Muito bom receber o senhor aqui, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a todos, agradeço aos ouvintes dessa emissora e estarei sempre à disposição para levar aos belo-horizontinos aquilo de melhor, porque a minha luta continua e eu quero viver mais um bocadinho de anos para a gente prestar mais serviços ao belo-horizontino.